Boa noite! Boa Boa noite. noite! Como vai você? Cada vez melhor. Melhor. E que dia é hoje? É o É o primeiro dia da minha nova vida. vida. Estamos nos esforçando para estarmos cada vez melhor. Esse é o cumprimento de todas as reuniões, de todos os encontros do amor exigente. Mas é preciso sentir com o coração que o hoje é um presente que recebemos todos os dias para estarmos cada vez melhor. Bem-vindos à Domingueira aí. Esta reunião está sendo gravada, né, como todas as domingueiras, e o arquivo ficará disponível no YouTube e na Federação do Amor Exigente, no site da FEAI, ok? É com você, Rosinha. Desculpa, essa é uma reunião de partilha, né? Não é uma reunião de partilha, mas é um encontro de domingo para estudarmos e para refletirmos juntos, ok? Com você agora, Rosinha. Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Como a Lu falou, não é uma reunião de partilha, nós estamos gravando, então, quando a gente for falar, a gente saber que o que a gente está falando vai sair daqui para o Brasil e para o mundo. Outro dia a gente tinha gente do Canadá, de Portugal, a gente tem o pessoal do Uruguai que está sempre aí prestigiando a gente, então, para a gente saber o que a gente vai colocar aqui quando a gente está tirando as nossas dúvidas ou fazendo algum comentário, né? Sejam todos Rosa, eu vou aproveitar e já vou fechar o microfone de todos para que a gravação, né, fique mais organizadinha, ok? Aí você abre seu microfone. Tá certo. Prontinho. Então, como eu estava falando, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Domingueira E, um encontro de amor exigente, onde a gente vem para ficar cada vez melhor, para a gente mudar o nosso comportamento. A bandeira do amor exigente é nada muda se eu não mudar. Então, quando eu aprendi isso, eu falei, gente, então tá fácil, né? Só depende de mim, mas levei algum tempo para poder desconstruir a Rosa e construir outra. E confesso a vocês que eu continuo construindo, ainda não consegui terminar de fazer todas as mudanças e acho que a minha construção ela vai ser eterna, porque cada hora que eu acho que eu já mudei, eu vejo que eu tenho que mudar em mais alguma coisa, sabe? Então, é com muita alegria que a gente está aqui em mais uma Domingueira e hoje a gente está trazendo a Luíse para os íntimos Lola, né, Lola? A Luíse tem uma história longa, tem muitos conhecimentos, passou pelo Amor Exigente também como voluntária e fez curso de arte-terapia e fez biodança, e a Luíse rema, e a Luíse dá aula. Olha, eu não sei nem como é que a Luíse arruma tempo, sabe? Porque são tantas coisas, e com tudo isso que ela tem para fazer, a gente ainda trouxe ela aqui para o Amor Exigente hoje, para ela dividir com a gente as experiências que ela tem vivido e que tem feito bem a ela. Então, eu vou fazer uma espiritualidade aqui, Luiz, e depois, aí, em seguida, você já abre o seu microfone, tá bom? Então, gente, fiquei pensando muito o que eu ia falar no dia de hoje. Normalmente, a gente sempre faz uma alusão a essas datas, né? Quando a gente tem o Dia das Mães, o Dia dos Pais, né? O Dia da Criança, o dia daquilo outro. E hoje é o Dia dos Namorados. E essa data eu comecei a pesquisar por que aqui no Brasil é em junho e não é em fevereiro, que é o dia lá do São Valentim, né? Que a gente fala, né? Nos Estados Unidos, acho que é 14 de fevereiro, se não me engano a data. Mas aí, por que eles colocaram em junho? Porque junho era um mês que o comércio não vendia quase nada, estava muito fraco. E eles falaram, vamos botar essa data aqui para a gente poder vender. Então, a gente sabe que é uma data que é muito comercial, né? Tanto que fica chovendo coisa, né? Começa a chegar um mês antes, já vê um monte de coisa de promoção, compre isso, compre aquilo, dê mais isso, dê aquilo. Perto da minha casa tem uma sapataria. Eu fiquei muito injuriada, porque na vitrine eles colocaram assim, love. Primeiro, não sei porque fica trazendo tudo em inglês, né? Segundo, que botaram love. Aí botaram um carinha de bigode
o símbolo mais e um sapato de salto. Depois botaram o símbolo igual, esse carinha de bigode com uma mulher do lado. Eu falei, quer dizer que se ele der um sapato, ele ganha a mulher. E eu passo todo dia por ali para ir para minha ida, sabe? Mas é porque essa padaria está fechada na hora que eu passo. Eu falei, gente, eu precisava conversar com eles. Aí depois eu pensei, né? Quem sou eu para conversar com eles e falar alguma coisa como se eu fosse mudar a propaganda deles? Queria agora, depois do Dia dos Namorados, saber se eles venderam bastante com essa propaganda, né? Como se a gente pudesse ser comprada, né, pelos presentes. Enfim. E aí eu ia fazer uma outra espiritualidade quando eu me deparo com o texto da Mara Lúcia Madureira, que já esteve com a gente aqui fazendo uma domingueira é uma psicóloga, é uma parceira do Amor Exigente, e ela escreveu um texto muito interessante no Facebook que eu vou trazer aqui para vocês. Chama Encantamento e Amor para toda a Vida. Namoro é um compromisso bilateral e social que antecede o noivado e o casamento. Nessa fase geral, há um grande afinco para inspirar admiração, amor, desejo e interesse em alguém. O enamorar-se e levá-lo a partilhar experiências, planejar e realizar ideais comuns. O namoro pode durar qualquer tempo, mas o enamorar-se só dura o tempo de conhecer e conquistar alguém. Sim, exatamente isso. O encanto só dura o tempo de conhecer e conquistar. Não se iludam com o discurso. Na prática, a realidade difere da tese, das falas falaciosas e a vida das publicações em redes sociais. Também não se decepcione com a vida como ela é. A chave para prolongar o encanto e a admiração por toda a vida existe e reside exatamente nesse paradoxo. Toda conquista é motivada pelo desejo de aventura e descobertas. Uma vez descoberto algo, o efeito euforizante tem vida curta. É preciso descobrir mais. Lamento informar, mas a ideia de total transparência, de saber tudo sobre o outro, é o caminho mais curto para acabar com o encanto de uma relação. A mesmice é tão óbvia, tão previsível, tão desencantadora. A ideia de que saber tudo sobre o outro garantirá intimidade e segurança é o pensamento mais ilógico que se pode nutrir. Isso não tem nada a ver com amor, mas com medo e desejo de controle. Esqueça. Ninguém com saúde mental mínima está sujeito ao controle de ninguém. E quanto mais uma pessoa tenta controlar a outra, mais a última tenta se libertar. Ninguém ama ou admira pessoas inseguras e possessivas. Na melhor das hipóteses, elas são toleradas. Na pior, abusadas por seus pares. Somente pessoas encantadoras são amadas e respeitadas. E somente o mistério é encantador. Cobranças e lamentações excessivas, ciúmes infundados, expõem a personalidade até o limite. Autoconfiança, autoestima e empoderamento são mágicos, despertam admiração. Pessoas inseguras não revelam tudo de si, guardam segredos para serem revelados em pequenas doses, ao longo da vida. Para acabar com o encanto, exponha um raio-x de sua alma, mostre o seu limite. Para mantê-lo, preserve-se, ame-se primeiro e mantenha reservas de si para surpreender sempre. Então, eu achei esse texto, ele tem muito a ver com amor exigente, né? Primeiro que mostra, assim, o quanto a gente precisa sair desse controle, esse falso controle que a gente tem sobre o outro, né? Que a gente acha que a gente sabe tudo, sabe o que é melhor para o outro, sabe aonde foi, aonde está, o que está fazendo, isso aí não existe. Segundo, essa questão desse encantamento, né? A pandemia, então, ela deu uma possibilidade enorme. Quem teve a chance de ter que conviver 24 horas por dia com seu parceiro, com a sua parceira, viu exatamente como é que é esse processo. Porque se a gente pensar de verdade, as pessoas saíam para trabalhar de manhã, voltavam à noite, se encontravam poucas horas, né? E aí elas passaram a ficar muito tempo juntos. Mas desse texto todo que eu queria deixar para vocês, essa mensagem que eu vou pedir para a Lu postar agora, que, na verdade, o amor exigente convida a gente a quê? Ao autocuidado, ao amor próprio, à autoestima. Então, gente, a gente está falando de auto. Auto é para a gente, né? E aí a gente tem o quê?
A gente tem a colocação de que, vamos lá ler juntinho, ó. Antes de amar alguém, ame-se. E é isso que a gente, aqui da Domingueira, da Regional Interior, queria deixar para cada um de vocês que está aqui. Se a gente não se amar, se a gente não cuidar da gente, como é que a gente vai conseguir tirar alguma coisa da gente para poder dar para o outro, né? E não necessariamente a gente precisa estar acompanhado para ser feliz. É outra coisa que também precisa cair nesse processo, né? Fica uma cobrança muito grande de que eu preciso estar com alguém do meu lado. Esse alguém do meu lado, em primeiro lugar, tem que ser eu tenho que estar preenchida. Se eu estiver preenchida, as coisas vão ser diferentes. Eu já falei algumas vezes aqui, não existe meia laranja, cada um tem que ser uma laranja inteira, né? Então, a gente convida vocês a ser essa laranja inteira e, com isso, hoje a gente vai trazer o quê? A Lola para mostrar para a gente como é que a gente pode ter esse autocuidado, essa autoestima, esse auto-amor mesmo que a gente precisa ter, esse amor próprio que a gente precisa cativar na gente, sabe? E quando a gente consegue estar preenchido disso, naturalmente vai saindo e vai passando para as pessoas, e a gente vai sem sentir, a gente vai, às vezes, sem as nossas palavras, mas só com as nossas atitudes, conseguindo colocar isso no nosso entorno. Então, um feliz dia, enamore-se, cada um. Gratidão. Pronto, é só um coração que vai sair daí. Então, vamos lá, Lola, agora é com você. Muito obrigada, Rosa. Que espiritualidade maravilhosa. Eu agradeço muito o convite para estar aqui hoje. Eu estou muito feliz. Eu recebi tanto do AE, estou sempre recebendo. E hoje eu tive que organizar um pouco as minhas ideias para tentar passar para vocês o que eu acho sobre estratégias de autocuidado, a meditação como busca para a serenidade. Então, deixa eu compartilhar aqui. Eu já fiz um ensaio antes, e deve dar certo, então. Vocês estão vendo a tela? Estamos sim. Ai, que bom. Então, novamente, eu agradeço demais o convite, estou super feliz de estar aqui com vocês. Se em algum momento eu cometer algum deslize, eu sei que eu estou à vontade, que eu posso voltar, não tem problema. Então, olha só, eu escolhi esse tema, estratégias de autocuidado, a meditação como busca para a serenidade, porque quando eu cheguei aqui, eu era extremamente codependente, né? E eu me cuidava muito pouco. Eu estava com o meu olhar focado no desafio e só pensava no outro e me cuidava muito pouco. Então, eu achei que era um tema que tem a ver com o meu momento atual e que tem a ver com essa codependência que muitas de nós luta contra ela e vai tentando melhorar aos pouquinhos, né? Então, por esse motivo, a importância do autocuidado é bastante grande, né? Porque nós temos uma tendência a cuidar mais dos outros do que de nós mesmos. Mas aí eu fui dando uma olhada e me lembrei da oportunidade do 6º princípio do amor exigente, né? A gente está no mês 6, e esse princípio diz que o comportamento dos filhos afeta o comportamento dos pais e o dos pais afeta o dos filhos. Mas, mais do que isso, a Rosa ainda há pouco falou, nada muda se você não mudar. E também, ao mudar as minhas atitudes, provoco mudanças no comportamento do outro. Logo, a mudança deve começar por mim, né? Se eu posso fazer modificações em mim, e essas modificações provocam mudanças no meio ambiente, então vamos lá, vamos começar a pensar o que a gente pode fazer para, dentro dos nossos recursos, que são limitados, mas a gente tentar fazer as mudanças possíveis. Então, a gente chega no AE movidos por esse desejo enorme de mudar o outro, né? O foco sempre no outro, mas, aos poucos, a gente vai recebendo sementes, ideias, e vamos observando que só podemos mudar a nós mesmos, e a gente percebe que a gente
quando faz coisas por nós, acaba provocando, ou pelo exemplo, ou por promovermos a paz no ambiente, uma modificação no comportamento do outro, mas que não temos domínio sobre isso. Aí, nessa semana, caiu nas minhas mãos essa mensagem do Einstein, uma frase dele, que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, essa frase é a mesma coisa que a gente estava dizendo dos princípios do amor exigente, com outra ordem, com outras palavras. Mas aí o cientista reafirma o que a gente pode fazer em termos de mudar, que de pouquinho em pouquinho vamos mudando a nós mesmos, o nosso meio, e aí a nossa família reage. Os nossos elos, vamos dizer assim, reagem, né? Então, para mim, né, para minha pessoa, estar perto de ambientes calmos e naturais me faz muito bem. Deixa eu tentar diminuir aqui uma coisa que está ocupando a tela e não está deixando eu ler. Me faz muito bem e me tira daqueles pensamentos rápidos, cansativos e repetitivos, centrados no desafio. Eu não sei vocês, mas eu tenho muito isso. Quando eu estou muito preocupada com alguma coisa, eu fico pensando incessantemente naquilo. E então, como que eu posso me cuidar? Aí, uma das primeiras pistas foi a biofilia. É um termo novo para mim e que significa amor à natureza. Está relacionada com a satisfação que o ser humano sente ao entrar em contato com outros seres vivos e com a natureza em geral, com bichinhos, com os nossos animaizinhos domésticos. Como que esse contato com o que espelha a nossa vida nos faz bem, né? Então, a tendência inata do ser humano de querer se aproximar da natureza e se sentir em sintonia com ela, né? Então, essa busca do bem-estar da natureza. E uma das coisas que eu faço habitualmente, assim, agora até que na pandemia eu diminui muito, mas era ir remar e caminhar. Eu tirava proveito dessa biofilia e eu ia remar sozinha. E eu achava que quando eu estava no meio desse mar, olhando para o céu, para os passarinhos, as gaivotas, as tartarugas, que aquilo dali não me permitia pensar nas minhas preocupações, que era engraçado, que era como se fosse uma cápsula do tempo. Quando eu estava nesse lugar remando, eu só tinha a cabeça para ver o mar, o vento no meu rosto, os bichinhos passando, e não cabia nenhum pensamento sobre aquelas repetições, né? E com isso eu cuidava do meu físico, pegava sol, cuidava da minha osteoporose e melhor de tudo, que o meu estado mental, pouco a pouco, também ia melhorando, né? Então, remar e caminhar eram soluções boas. As minhas remadas usualmente são feitas sozinhas, mas tem gente que faz em grupo, que gosta de ir com amigos, né? Mas eu fico por perto, não vou para muito longe, mas gosto de ficar só eu e aqueles barulhinhos do vento e das ondas, né? E nesse momento a gente fica realmente em paz. Eu fico realmente em paz e volto para casa super descansada. É engraçado que a gente faz exercício e volta descansada, por conta de que a maior energia que a gente gasta na vida, eu acho que é energia emocional mesmo, né? E caminhar, então, eu acho que é melhor ainda, porque a gente não tem gasto nenhum para caminhar. A gente pode caminhar sozinha nos parques e nas praias, mas também pode caminhar em grupo. Às vezes a gente consegue organizar um grupo para fazer um passeio maior e esquecer as atribulações, enquanto está fazendo um bem enorme para a saúde, né? Aqui em Niterói, a gente tem um monte de espaços assim, urbanos na cidade, e eu acho que em cada cidade tem um local que a gente prefira e que seja mais agradável, mas a gente tem a beira-mar, ou então tem parques, praças,
E, enfim, a gente tem um bocado de lugar onde a gente pode fazer uma caminhada e respirar, sabe? Porque no momento que a gente está caminhando, a gente deve prestar muita atenção na nossa respiração, né? Existem lugares aqui que são até um pouquinho mais fora da área urbana. A gente pode subir morros, né? Lá em Taquatiara tem um morro do Costão que está aberto e está com segurança completa. A gente é controlado pela Polícia Florestal, que anota o nosso nome, e a gente pode ir subindo. E quando eu fui lá, teve uma vez que eu fui sozinha, e na descida eu estava conhecendo já várias pessoas, porque um dá a mão para o outro, um vai ajudando o outro, pede para tirar fotografia. E no que a gente está fazendo isso, a gente vai se embebendo dessa vista maravilhosa, né? Vai olhando, vai vendo os bichinhos, repara que alguém está escalando, enfim, a gente vai curtindo as flores, vai curtindo a paisagem e volta assim muito enriquecido, né? Com essa saúde toda. E uma coisa que eu tenho feito bastante é observar, né? Estar em fluxo com o que eu estou vivendo ali na hora. Então, eu tenho fotografado muita coisa, muito detalhe. Eu adoro fotografar as flores. E eu tenho observado, então, que eu estou com uma coleção de fotos de flores, desde essas miudinhas, que aqui, no caso, tem até uma abelhinha dentro, flor de cactus, o cactus tão espinhoso e a florzinha tão delicada, parece até meio transparente, e flores imensas, surpreendentes. E no que eu estou conectada com essa natureza toda, realmente é um momento de reconstrução, que eu me realimento, e isso daí não deixa de ser uma forma de arte, né? Porque no que eu estou fotografando as flores, estou fazendo coleções com elas, e estou usando elas nas minhas apresentações. Então, eu estou passando, distribuindo esse bem para as outras pessoas que convivem comigo, né? Eu vou mostrando, vou divulgando e dizendo aonde tem, e eu acho que eu vou espalhando esses bens, né? Essas coisas maravilhosas que tem na natureza. Uma outra coisa legal é conseguir um espaço para fazer arte, né? A arte ela pode ser feita em casa, individualmente ou em grupo, né? A gente pode fazer como uma terapia orientada, como arte-terapia. Eu estava fazendo uma formação em arte-terapia, eu interrompi, mas eu espero voltar algum dia. E é um momento que a gente se dá um tempo e começa a se observar, começa a botar para fora as nossas realidades, os nossos valores, mas também a gente, sem tanta profundidade, só por fazer uma arte, um artesanato, que pode ser pintura, pode ser desenho, mas pode ser costura, pode ser um ikebana, mexer com plantas, pode ser tanta coisa, pode ser cantar, pode ser dançar. E na hora que a gente dança, a gente pode estar dançando sozinha, pode estar dançando em par, ou pode estar dançando em grupo, como assim numa aula maior de dança de salão, ou na arte, como eu estava querendo falar, era a biodança, que também eu fiz durante muitos anos e me fez muito bem, porque são experiências vivenciadas ao som de músicas escolhidas para cada experiência e que fazem muito bem para a gente, porque ao nos aproximarmos do que nós somos, a gente, ao se conhecer, a gente vai se tornando mais forte, vai se aceitando mais e faz muito bem, né? É uma coisa assim extremamente agradável. Então, todas as formas de arte, ao nos deixar bem próximos do que nós somos, né? Então, repara que aqui nessa pintura é aquela mesma praia que eu gosto de remar, é a praia de Itaipu, que teve um dia que eu levei um pedacinho de madeira para lá e tinta e fiz os primeiros traços da praia. E depois eu fiquei colorindo durante um mês em casa. Então, foi uma coisa que eu que inventei. Essa daqui de baixo já foi
uma pintura, um desenho feito na aula de arte-terapia. Então, eram várias cores e que eu pintei de preto, enfim, tinha uma técnica lá complicada, mas quando raspei, apareceu um somatório de desenhos que eu tinha aplicado um sobre o outro sem muita consciência. Enfim, a gente, com esse tempo que a gente se permite usar para nós mesmos, né, nos dá uma certa leveza que faz com que a gente volte para o convívio com os nossos familiares de uma forma bem mais leve, né, e menos compulsiva e com mais espaço de tempo para reflexão. E aí eu queria lembrar também que a saúde ela não tem só a ver com não estar com enfermidades, né? Mas com um bem-estar completo relacionado com o nosso corpo biológico, né? Então, tem a ver com a nossa estrutura biológica, com as células, com a pele, com os sistemas do corpo, mas também tem a ver com o nosso comportamento social. Então, o nosso bem-estar tem a ver com a sociedade e tem a ver com o nosso lado espiritual. Aqui no AE a gente fala muito sobre isso, né? Mas o automatismo nos tira toda essa autopercepção. Quando a gente vai fazendo coisas no automático, a gente se robotiza, né? A gente não vê a beleza das coisas. E ao deixar de perceber com os 5 sentidos, né? Que com os 5 sentidos a gente se percebe com a pele, a gente percebe os aromas, né? Uma coisa bem sutil, mas que nos traz para o momento presente. Quando a gente sente um perfume, a gente imediatamente aterra e sente aquele significado, se é uma flor, se é um doce, enfim. A visão é um sentido que permeia mais do que todos os outros, mas a música também, a audição, enfim. A mesma coisa, porque só fica sabendo. Oi, Viviane. Sair dos estados mentais mais estressantes, respirar, focar nas nossas sensações corpóreas por instantes, é muito autorregulador, né? Então, quando mentalmente estamos muito ativos demais, né, nós nos sentimos esgotados e fazemos coisas automáticas sem pensar. Então, às vezes, a gente come sem parar, a gente fala sem parar, a gente se mexe sem parar, mas, ao contrário, quando a gente volta a se perceber e dar um tempinho para sentir as coisas, a gente sai do automático e a gente começa a estar realmente vivo. E isso é o que tem a ver com saúde, né? E tem a ver com o que eu estava falando lá no começo, de mudar padrões. Porque quando a gente faz mudanças, a gente se renova e, ao mesmo tempo, renova quem está ao nosso lado, meio que involuntariamente. É uma consequência incontrolável, a gente não tem controle, mas no que um muda, todos mudam, e é uma coisa que geralmente é para melhor, né? Então, eu também vi agora, esses dias, algumas coisas sobre a felicidade. Engraçado que tem tantas pesquisas agora sobre a felicidade, né? Então, uma delas fala sobre os 5 P's da felicidade. Então, um dos P's é o prazer, o estado de flow, que eles chamam, que é o fluxo, né? Quando a gente está em movimento, em fluxo, junto com aquilo que nos envolve e nos faz bem. Pode ser remar, pode ser uma tarefa qualquer que nos dê prazer, como arte, música, mas eu estou citando as coisas que eu gosto, mas tem gente que gosta, por exemplo, de culinária, tem tantas formas de arte, né? Outras atividades que nos provocam felicidade é de estar em paz, né? Quando a gente consegue relaxar, consegue
ter mais serenidade, né? Outro P importante é o P de propósito, quando a gente consegue aliar na nossa vida os nossos ideais e, por exemplo, praticar um voluntariado em que contribua para que aquele ideal se espalhe, né? Geralmente a gente tem vontade de melhorar a gente, o mundo, ajudar os outros de diversas formas, e o voluntariado sempre faz muito bem. A positividade, seja a autoapreciação, como também a apreciação e a valorização do outro, né? Agora, o último que eu achei sensacional, que é o pertencimento, né? Eu ouvi uma palestra da TED, sobre um professor da Universidade de Harvard, dizendo que durante 75 anos eles acompanharam 1.000 pessoas. 75 anos, gente, olha, quase um século de acompanhamento, entrevistas anuais com essas 1.000 pessoas, exames de saúde dessas 1.000 pessoas, e elas eram pessoas variadas, desde pessoas muito ricas até pessoas muito pobres, pessoas com muito estudo, pessoas com estudo quase nenhum, trabalhadores braçais, e lá no meio desses 1.000 teve até um estudante que chegou a ser presidente dos Estados Unidos. Então, quer dizer, 1.000 pessoas muito variadas, e que lá no final da pesquisa, já com 75 anos de acompanhamento, eles foram querer verificar quais eram os fatores responsáveis pelas aquelas pessoas que estavam com mais prazer de viver, mais felizes. E, surpreendentemente, não eram as pessoas com maior sucesso que eram mais felizes, não eram as pessoas mais ricas que eram as mais felizes. As pessoas mais felizes eram aquelas com maior pertencimento, aquelas que tinham grupos de relacionamento, sejam grupos da família, ou grupos de amigos, ou grupos de alguma atividade que elas realizavam com amor. Então, eles dizem que dava até para prever qual que ia ser a pressão arterial e o colesterol por conta das pessoas que tinham mais pertencimento, né? Que isso fazia extremamente bem para a saúde, para a sobrevivência e para o bem-estar. Melhor do que sobreviver, a questão é estar bem, né? Então, recentemente, nessa busca de mudar padrões e de estar cada vez mais autoconsciente, mas principalmente nessa tentativa de diminuir esse ritmo de pensamento acelerado que prejudica a saúde da gente. Eu, por exemplo, eu estava com uma gastrite que não me deixava em paz, e tomando remédios e fazendo tratamento, mas a médica no final disse para mim: Luísa, essa sua gastrite é nervosa, porque a gente faz exames e, objetivamente, o seu estômago não tem nada, mas você sente a dor. Então, é alguma coisa emocional. E aí, isso daí me fez ter a ideia de procurar a meditação. Eu achei que me apaziguar poderia contribuir para eu melhorar, e não só melhorar a mim, como a gente está falando sempre, melhorar o nosso entorno, né? Então, meditação é uma atividade super simples, pelo menos assim, inicialmente, né, quando a gente está começando, né? E ela é baseada em a gente, inicialmente, respirar conscientemente, né? E por poucos minutos, que são muito importantes para a nossa saúde, para o nosso prazer. Então, a gente estar em contato consigo mesmo, observando o nosso corpo, a nossa pele, os nossos sentidos, e, principalmente, prestando atenção na nossa respiração, faz com que a gente se desligue do resto do mundo e, durante alguns minutos, fique em contato só conosco mesmo. E o legal da meditação é que ela pode ser praticada em quase que qualquer lugar, né? A gente pode praticá-la sozinha ou acompanhada, a gente pode buscar
meditações guiadas que existem na internet e que servem para nos ajudar no início, né? Mas a gente também pode, só nós, conosco, assim, fazer uma meditação. Uma meditação de 1 minuto só, às vezes feita em pé, numa fila de ônibus, num banco. Engraçado, né? Mas é possível, a gente, no meio de um lugar muito tumultuado, a gente fechar o olho e tentar se apaziguar, né? Mas, com essa prática, a gente vai aprendendo e vai gostando dos efeitos para buscar a serenidade. Então, a gente pode fazer essa meditação numa praça, num parque, pode fazer deitada até, né? Eu, em especial, eu estava com um problema na coluna, para sentar no chão não estava muito legal, mas eu posso fazer deitada, posso fazer sentada numa cadeira. Enfim, eu estou querendo dizer que existem muitas formas diferentes da gente poder meditar. Não precisa ser aquela coisa de cruzar as pernas uma por sobre a outra e fazer posições difíceis, nada, ao contrário. Quanto mais confortável a gente se sentir, melhor. Então, eu estava pensando em trazer aqui para vocês, para a gente fazer uma breve prática de meditação. Eu acho até uma ousadia, porque eu não sou uma pessoa tão experiente assim, eu estou começando há pouco tempo, mas eu vou tentar trazer para vocês o bem-estar que trouxeram para mim há bem pouco tempo e que me ajudou muito, né? Vou botar aqui uma musiquinha de fundo. Eu não sei se vocês estão ouvindo uma musiquinha. Eu acho que eu tenho que aumentar um pouquinho o volume. Então, gente, eu não estou vendo vocês, tá? Mas eu vou orientar Lula, você vocês. tem como colocar a música mais perto do microfone para a gente poder ouvir? Do microfone, não sei, do computador, talvez? São uns passarinhos, um riozinho correndo. Agora tá começando a dar para ouvir. Agora está dando para ouvir. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, né? Se colocarem numa posição bem confortável, encostar as costas na cadeira, colocar os braços sobre as pernas. Ao fechar os olhos, a gente diminui a quantidade de estímulos e já dá uma tranquilizada. Respire e comece a prestar atenção no seu rosto, né? Você pode passar a mão no rosto, perceber se o seu olho está tenso, se ele está descontraído, se a sua testa está franzida. Engula a saliva bem devagar. Respire e solte o ar que estava preso. Traga toda a sua atenção para o seu corpo. Observe a posição dos pés, se os seus pés estão tocando o chão. Procure perceber as suas pernas, as suas costas. Junte as suas mãos uma sobre a outra e esfregue uma contra a outra bem rápido. Esfregue as mãos e, quando ela estiver mais quentinha, coloque sobre a sua face. Veja se a pele sente o calor. Então, agora eu vou pedir para vocês fazerem a respiração 5 vezes. 5 inspirações e 5 expirações conscientes. Então, vamos lá. Inspirando, expirando.
inspirando, expirando. Inspirando, expirando. Inspirando, expirando. Pela quinta vez, inspirando e expirando. Então, podemos agora abrir os nossos olhos e sentir se houve alguma modificação no nosso estado de espírito. Eu agradeço a vocês a atenção, espero ter passado para vocês algumas pistas. E era isso, gente. Boa noite. Gratidão, gratidão. Muito bom receber essas dicas. A gente, depois de fazer essa breve meditação, a gente fica até com preguicinha para falar, né? Parece que a gente ainda está meio no ritmo da meditação. Você trouxe para a gente, Lola, que demonstrou para a gente que a gente pode fazer o bem para a gente, isso não custa nada, e não precisa nem estar num lugar especial, né? Eu anotei alguns pontinhos aqui do que você veio falando. Primeiro que eu não sabia, também não conhecia essa palavra, biofilia, esse amor à natureza, né? Esse amor à natureza que deixa a gente com a possibilidade, traz para a gente a possibilidade da gente observar o nosso entorno. Eu sempre fui um pouco assim, sabe? Até eu já comentei que nas caminhadas, às vezes eu atrasava o grupo, quando eu podia caminhar, subir montanha, descer montanha, porque eu observava a planta, observava a árvore que tinha um pontinho vermelho, então ali queria dizer que o ar era tão puro que aquela árvore tinha uma manchinha vermelha, e eu ia no caminho muito, muito, muito lenta. E essa mudança que você veio comentar para a gente aqui hoje, está numa frase que eu anotei aqui, que foi logo no início, que você diz, né? Não a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, a gente fica naquele trem, naquela reclamação, naquela coisa de que a gente, né, está sempre fazendo a mesma coisa e quer que as coisas no nosso entorno mudem. Elas não vão mudar. E abaixo dessa sua anotação, eu também li alguma coisa que dizia assim, ó, não é sobre controlar os pensamentos, mas parar de deixar que eles te controlem. Então, a gente precisa deixar os pensamentos chegaram, deixa embora, né? Porque se a gente já aprendeu que a gente não tem controle de nada, como é que a gente controla esse pensamento e controla a execução desse pensamento, né? E quando você trouxe, assim, a sua receita de bolo para encontrar a sua forma de mudança e a sua paz, que você falou, se embebedando da natureza. Eu achei muito bom esse termo, né? A gente tem oportunidade, o nosso país é tão bonito, tem uma natureza tão rica, né? E às vezes a gente não presta atenção nesse nosso entorno. E aí você falou sobre o momento de reconstrução. Na pandemia, a gente teve muita possibilidade de estar resgatando isso, buscando, né? Então, eu me lembro assim, eu não tenho muito jeito para pintura, essas artes, essas coisas todas. Mas sabe aquele color jet que a gente faz assim? Tsh? Aí eu peguei cadeira antiga, saí pintando cadeira, tentei consertar uma máquina de costura, tentando colocar as coisas assim, fazer mudança nas coisas que estavam no meu entorno. E eu fui vendo que aquele resultado do pouquinho que eu fazia me deixava feliz. Então, eu acho que é isso, né? Quando você diz que quando a gente começa a fazer isso, né, se dá uma chance de pintar, de cantar, de dançar, você disse assim, ao se conhecer,
vou me tornando mais forte e vou me aceitando mais. Porque, na verdade, a primeira coisa que a gente precisa fazer para a gente poder mudar é aceitar como a gente está. Se eu não me aceito controladora, se eu não me aceito ciumenta, se eu não me aceito uma pessoa raivosa, se eu não me aceito uma pessoa que vive guardando mágoa, como é que eu vou tirar esses sentimentos de dentro de mim? Então, às vezes, aceitar até as coisas ruins que estão guardadas dentro da gente para que a gente possa, então, reverter isso e fazer essa mudança, né? Divina esses 5 P's, né? O prazer, a paz, o propósito, a positividade e o pertencimento. Sabe, Lola? O amor exigente, ele dá um pertencimento para a gente também, quando a gente vem para o amor exigente, que a gente acha que está sozinha dentro daquele caos, que não tem pessoas, que as pessoas não estão compreendendo a gente, que as pessoas não vão... que estão ao nosso entorno não estão entendendo e elas ficam dizendo o que a gente deve fazer, a gente não está preparado para fazer, né? E aí você encontra, de repente, no Amor Exigente, um grupo que diz, olha, venha, né? Eu estou aqui, eu passei por isso, eu estou passando por isso, né? Eu fiz as minhas mudanças. Então, esse pertencimento, ele passa a ser muito importante. Eu me lembro que, eu já comentei isso aqui também, né? Que às vezes as pessoas não gostam de comentar que elas participam de um grupo de auto e mútua ajuda, e eu me incomodava de dizer, é a rosa do amor exigente, né? Ah, é a rosa do amor exigente. Passou a ser para mim, eu falava até assim, se eu pudesse sair com uma bandeirinha escrita assim, né, um chapéuzinho, um bonezinho, porque também tem aquela fase que a gente quer que todo mundo venha fazer aquilo que a gente está fazendo, né? Aí depois a gente tem que buscar esse equilíbrio. E esse pertencimento das pessoas poderem se sentir nesses grupos de relacionamento, como você colocou, quer seja família, amigos, as atividades, mas tudo feito com amor, como que dá essa sensação de longevidade, né? De paz, de querer fazer mais, né? E eu pego por último aqui um pontinho que você diz, melhor do que sobreviver é estar bem. Então, eu agradeço muito de você estar aqui hoje com a gente. Me lembrou, eu vou daqui a pouco passar para a gente ainda ter um tempo para fazer uma troca de experiências aqui com as pessoas, mas me lembrou, semana passada, na outra domingueira, eu comentei que eu já estou feliz porque eu estou andando de ônibus, né? Eu não conseguia subir no ônibus, primeiro foi a pandemia, depois eu não conseguia subir porque o meu quadril não deixava. E aí eu estive no Rio, no meu médico, e acabei sugerindo ao meu irmão que me deixasse ali na PUC e voltei naquele ônibus que antigamente se chamava 996, não sei mais como é que chama esse ônibus hoje em dia. E ele estava muito vazio, eu falei, vai ser tranquilo, porque 3 horas da tarde, olha só, eu controlando o movimento do ônibus. 3 horas da tarde não vai entrar ninguém e eu vou chegar em Niterói super tranquila. Gente, o ônibus começou a encher, as pessoas foram entrando sem máscara, a moça que sentou do meu lado estava sem máscara, conversava com o motorista lá longe. Aí eu estou lembrando da Luísa aqui, né? Vou meditar, sabe por quê? Eu não vou conseguir mudar essa situação. Eu não vou poder descer desse ônibus agora. Eu estou na Ponte Rio-Niterói, não tem como. Então, eu tentei relaxar, escolhi um ponto assim que eu fiquei olhando e fui, de repente, trazendo bons pensamentos e fui pedindo que esse motorista chegasse bem a Niterói. E fui, de repente, entendendo que as pessoas que estavam ali, eu não tinha controle sobre elas, não podia mandar todo mundo botar a máscara, nem levantar dali e fazer um discurso falando que a Covid está voltando, que ambiente fechado é importante você estar de máscara. E aí, nisso, gente, eu relaxei tanto, tanto, que eu acabei dormindo. Quando eu acordei, eu já estava chegando na curva, assim, que pega ali, que faz um pedacinho da Boa Viagem para a Praia de Caraí. Gente, como foi bom. Então, eu penso que às vezes a gente precisa disso, sabe? Meditar não é dormir depois, não, gente, mas eu acho que assim, veio o meu estresse, juntou com tudo e eu acabei relaxando demais. Mas, assim, em momentos que a gente não tem o controle, que a gente se cale, né? Que a gente medite, que a gente traga bons pensamentos. Então, isso tudo vai fazer bem para quem? Primeiro para a gente e depois para quem está no nosso entorno. Porque eu chegava assim mais para o canto, sabe? Assim, a minha cicatriz ainda é um lugar dolorido. Quanto mais eu chegava para a janela, mais a moça se encostava. E a calça jeans dela parecia que arrastava assim no meu vestido. E eu falei, eu não vou virar para ela, começar a conversar e dizer que eu fiz uma cirurgia, porque ela vai olhar para mim. Enfim, a neurose veio ali e eu falei, o jeito é relaxar.
Então, que esse convite da Lola fique aqui para a gente, que a gente aprenda que meditar é uma coisa que a gente pode fazer em qualquer lugar, né, Lola? A gente pode fazer até em lugares movimentados. Como ela falou, a gente pode fazer numa fila de um banco. Estou ali naquela fila, né? O que eu posso fazer? Eu vou meditar, eu vou relaxar. Então, é muito importante, até porque esse mês a gente está estudando que o comportamento de um afeta do outro e que o comportamento do outro vai me afetar. Nos momentos em que eu consigo fazer isso por mim, com certeza eu não vou entrar na pilha do outro e nem vou me estressar, né? Bom, aí foi engraçado, porque quando eu acordei, muita gente já tinha descido, o ônibus estava como eu imaginava que ele estaria quando eu entrei, e não foi assim a viagem inteira, né? Então, foi um aprendizado. Levei, acho que quase umas 2 horas, porque o trânsito estava também grande, quase umas 2 horas da Gávea até Niterói, mas consegui ver que eu era capaz de fazer esse trajeto, né, sozinha, e, de repente, consegui relaxar. Então, gratidão, Lola, por você estar aqui com a gente, dividir com a gente as suas experiências. Eu vou pedir a Lu agora para tomar conta do microfone. Gente, aproveita para abrir o microfone, vamos trocar ideias, eu acho que é um momento muito rico. Queria colocar aqui para as pessoas também que estão colocando no chat sobre terem comprovante. A nossa reunião aqui não tem a mesma metodologia das reuniões de grupo. Então, a gente não tem como dar um comprovante daqui, porque, na verdade, aqui são mini palestras. É uma troca de experiência. Eu não sei a finalidade das pessoas, se é para, de repente, ter aquele número de reuniões para poder fazer visita na clínica, mas, assim, a domingueira ela não está enquadrada dentro disso, porque aqui a gente não faz o estudo, né? Não faz as partilhas, não dá os retornos. Então, é um pouco diferente. Então, eu queria, assim, não me desculpar, mas esclarecer as pessoas que estão aqui no chat pedindo. E aí convido que elas participem das reuniões nacionais do Amor Exigente ou das reuniões dos seus grupos, entre em contato com a federação para ver os grupos que já estão funcionando online, ou que ainda estão funcionando online, ou de forma presencial, tá bom? Então, eu peço desculpas a vocês, mas aqui a gente não tem como atender. Lu, estou passando para você, então. Ok. Gratidão, Lola. Fantástica a sua palestra. Amor exigente é isso, é simplicidade, né? É o encontro com a gente mesmo, é olhar para dentro e buscar a paz dentro da gente, né? É na fila, é na praia, na rua, no trânsito, como a Rosinha contou agora esse exemplo fantástico, né? Entrou no ônibus, o ônibus encheu, né? E ela buscou a paz e encontrou até um soninho que fez ela ir em paz o caminho todo até a casa dela, né? Sem se incomodar com a confusão dentro do ônibus e até o risco, né? Que hoje incomoda a gente quando a gente encontra alguém sem máscara, né? E muito próximo de nós até assusta e tira a nossa paz. Então, acho que você trouxe hoje um recurso fantástico, não custa nada, é de graça, né? Depende de nós, da nossa boa vontade com a gente mesmo. Fantástico. Queridos e queridas, né? Quem quiser, então, como disse a Rosa, abra o microfone, vamos falar sobre isso. Temos tempo, né, Rosa? Temos tempo. A Lola foi muito generosa, né? Deixou um bom espaço aqui para a gente poder falar. Eu acho muito bom, porque a Domingueira nasceu com essa intenção no início. Perfeito. Né? Fazer Isso essa aí. experiência. Então, nós chegamos a ter 100 pessoas aqui na reunião. Então, se anime, abra o microfone, senão daqui a pouco a gente começa a convidar, né? Podemos sair convidando as pessoas também. Vamos lá. Vou convidar a Sandra, por exemplo. Sandra, abre seu microfone. Pronto. Oi, você adivinhou meu pensamento. Boa noite, gente. Eu estava realmente com vontade de falar, agradecer muito a Lola, que alegria vê-la aqui, Lola. A gente quis... Estava quando ela chegou, né, Rosa? Quando ela chegou no Grupo Santa Rosa, e assim, ver, né, desde aquele momento até agora, os grandes progressos que a Lola tem feito, e que você pode trazer isso para a gente. Eu vou ressaltar aqui, endossando, né, as palavras da Lola, porque temos muito gostos, alguns gostos em comum. Então, natureza, arte e meditação é uma trilogia
assim, fundamental, eu acho que quase na vida de todo mundo. Há várias maneiras de você se relacionar com a arte, né? Eu também faço arte-terapia, né? Me formei, e também Tai Chi Chuan. Gosto de todas as artes, cantar, né? A Rosa, que está cantando no coral, chamando todo mundo para cantar, dançar. A natureza, mesmo morando num lugar, numa cidade tão grande, né? Eu tenho mais afinidade com o campo, morei muito tempo lá, mas, inclusive, com algumas caminhadas que fazíamos juntas, né, Lola? Porque a gente mora bem pertinho, eu descobri vários lugares de natureza por aqui mesmo, né? E a Lola trouxe ótimos exemplos. Então, começar a caminhar, que é a maneira mais fácil da gente começar a se movimentar. Quando a gente movimenta o corpo, a gente movimenta a alma, e vice-versa. Por isso, da meditação, que é a serenidade, a gente consegue chegar no movimento e fazer mais exercícios corporais e vice-versa. Quando você começa a se movimentar, naquele tempo a Lola acho que ainda não fazia meditação, né, Lola? Não. A partir do movimento externo, de caminhadas e remo, e ela foi chegando, eu falava sobre a meditação, ainda parecia que era algo mais distante, e eu estou super feliz de ver como que hoje está no dia a dia da Lola, e isso é um grande estímulo para todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada, Lola. Obrigada a você, Sandra. Sandra foi assim, a pessoa que me trouxe para o amor exigente, que me ensinou tanta coisa, me apresentou tanta coisa. Muito obrigada. Helena, quer abrir seu microfone? Posso falar, Rosa? Oi? Cacilda. Oi, só um instantinho, que a Helena está aqui com a mãozinha levantada. Ah, tá. Pode abrir, Helena. Tem a Helena, Maria Ângela e depois você, tá bom? Tá bom. No caso, o que ela estava falando, né, dessa meditação, então veio na minha lembrança que eu ia levar meu filho, né, na academia, não, ele me levava, e eu ficava lá sem fazer nada no carro, porque ele estava cansado, então eu tinha que voltar com o carro junto com ele. Então, aí um dia eu falei assim, nossa, eu vou andar na avenida enquanto ele fica lá. E nessas andanças, eu me percebi assim, não ouvindo nem o barulho, porque a avenida ali é muito movimentada, apesar da cidade ser pequena, eu não ouvia o barulho, eu só eu sentia assim, que o coração estava batendo e sentia o vento no rosto, mas o barulho, as buzinas, as bicicletas, tal, eu não sentia. Então, e depois também fazendo, como que fala? Depois tendo terapia também, né? E eu sempre fui uma pessoa assim, não desligada, né? Mas sempre ligada. E também na onda do 220. Então, eu me vi assim, no meio, para saber se isso faz parte, já que ela tocou na biofilia, porque ali tem muitas árvores, tem coqueiro, tem tudo. Então, se isso é parte do ser humano, alguma coisa assim. Porque até hoje eu não tenho resposta, e toda vez que eu vou sair, eu gosto daquela avenida assim, mesmo ela tendo barulho, e gosto de sair sozinha. Mesmo ela tendo barulho, é como se uma chavinha virasse, Marilena ficou surda e não tem ninguém perto dela, sabe? E muitas vezes eu corria assim um pouquinho, depois eu parava, e quando eu voltava assim, que eu tinha que já entrar para o carro, é que eu ia voltando lentamente. Então, isso me deixa assim um pouco intrigada, né? Será que isso é normal ou será que não é? E eu fiquei bem assim comigo mesmo. Então, é isso. Obrigada por me ouvir. Boa noite. Obrigada, Maria Helena. É difícil a gente saber como que é a sua rua que você está descrevendo, né? E entender a sua sensibilidade. Uhum.
Mas eu acho que isso é muito variável, cada pessoa tem uma percepção muito pessoal, mas provavelmente essa rua, apesar dos barulhos, deve ter algum significado especial para você, deve ter uma beleza que você aprecia, deve ter árvores, coqueiros bonitos, deve ter alguma coisa que se comunica mais fundo com você e que te traz para esse estado de bem-estar. Sim, e eu nem prestava atenção muito nas árvores, era mais assim, os barulhos do passarinho é que me fazia entrar em contato com, sei lá, alguma coisa transcendental, né? Pode se chamar assim, e eu me sentia bem. E a mesma coisa acontece comigo quando eu vou ler um livro. Então, se tem uma história tal, é como se eu entrasse naquela história ali e fizesse o caminho que está descrevendo no livro, sabe? Seja qualquer livro que eu for ler, eu volto lá naquele lugar, né? E às vezes eu falo assim, nossa, será que todo mundo lê assim? É uma coisa assim minha, né? E a mesma coisa está assim na cozinha. Falo assim, nossa, será que todo mundo se desliga, não ouve nada? Eu estou ouvindo música, alguma coisa assim. Eu começo a me dispersar e quando eu vejo, já fiz tudo e tudo bem. Mas o livro me chama atenção. De estar entrando naquela história, imaginando naquele lugar, imaginando a vestimenta, né, daquela época, e isso me toca muito. Então eu falei assim, nossa, eu acho que eu não sou normal. É isso que eu penso, eu falei assim, não, eu não sou normal. Aí eu vi você falando de várias coisas, de pintura, tudo, né, e isso me deixou assim, eu falei assim, não, eu acho que tem uma ligação, sim. Acredito que sou normal. Ô, Maria Helena, você é super normal, você é até uma privilegiada de conseguir fazer essas viagens com menos esforço. Porque eu, por exemplo, às vezes eu fico compulsivamente tentando resolver um problema, imaginando cenas, e aí eu vou dizer isso, aí eu vou dizer aquilo, e fico naquela viagem tensa, e eu preciso de válvulas de escape que parece que para você são mais fáceis. Você, ao ler um livro, você entra dentro da história, provavelmente quando vê um filme também, e isso é muito bom. Você é normal e é uma maneira de ser muito legal. Muito bem, Obrigada, parabéns. obrigada. Posso falar, Rosa? Pode, pode. Obrigado. Eu vi que as pessoas não levantaram a mãozinha, eu falei, eu vou esperar um pouquinho, mas eu falei, depois eu levanto. É o seguinte, meus amores, que tarde abençoada e maravilhosa estar com vocês, né? Ouvindo a Lola falar agora, que serenidade, que paz, né? Que ela passou para nós nesse fim do nosso dia hoje. Eu deixei meus compromissos que eu fazia nesse horário para não perder a domingueira, porque a cada domingo a gente é preenchido de muito amor, realmente. Então, eu queria falar, né, que assim no início, quando ela colocou aquelas fotos, eu, numa foto linda, bem de flores, né, eu consegui ver a imagem de Nossa Senhora no local lá. Não sei se muitos viram, mas eu vi. Eu senti perfeitamente a presença de Nossa Senhora ali. Até se alguém quiser voltar depois, né, nas fotos, poderão ver. E ela mostrou um quadro também, aquele desenho que tem os coraçõezinhos. Eu voltei no meu tempo de ginásio, que eu fiz um quadro, um desenho que a professora pediu, e ela pediu para que eu colocasse nome naquele desenho. Eu não consegui colocar o nome. E ela não me deu nota por aquilo, né? E eu lembro que na época eu fiquei chateada, mas passou. E é a segunda vez que eu consigo, aqui no Amor Exigente, relembrar isso na minha vida, né? E às vezes eu fico pensando, por que eu não consegui dar nome àquele desenho, né? Mas agora com essa serenidade que ela passou para nós, né? Que gostoso, né? Como foi lindo, né?
E eu também viajei com você no seu ônibus, viu, Rosa? Porque da forma que você foi falando, foi assim tão gostoso, né, gente? E uma das coisas que eu aprendi hoje e preciso colocar em prática na minha vida é a meditação. Porque eu já aprendi sobre a meditação, mas não consigo colocar em prática. Então, eu só quero agradecer, né? E dizer, como ela falou para nós, como é importante ser feliz simplesmente, né? Nós não precisamos de nada para ser feliz, né? Basta a gente estar com a gente mesmo, né? E fazer da nossa vida a diferença, né? Gratidão, Lola, né? Que é como a Rosa está falando, mas eu não sei certinho o seu nome aí, por esse domingo tão abençoado para cada um de nós, tá? E obrigado por poder falar com vocês. Uma boa noite a todos, boa semana. Obrigada, Mariângela. Eu agradeço muito você ter gostado da palestra, me faz muito bem. A gente se esforça para fazer alguma coisa legal, mas ter um retorno desse é muito gostoso. Muito obrigada. Cacilda, abre seu microfone, por favor. Oi, Lola, eu estou um pouco gripada, mas é o seguinte, meu nome é Cacilda, eu sou de Umuarama, no Paraná, e sou meio que figurinha carimbada aqui na Domingueira, porque sempre temos tido temas maravilhosos. Ô, Lola, eu queria te fazer uma pergunta. Recentemente, eu ouvi a expressão meditação ativa. Embora você não tenha dito essa expressão, muitos exemplos que você deu podem significar meditação ativa, não é, Lola? Por exemplo, porque a meditação tradicional, digamos assim, eu também não consigo fazer. E a partir do momento que eu tomei conhecimento desse tema e desse conceito de meditação ativa, melhorou muito a minha ansiedade, digamos assim, e eu consigo relaxar, por exemplo, fazendo crochê, costurando, como você até citou a costura, lembra? Então, eu gostaria de saber a tua opinião sobre a meditação ativa. Cacilda, muito prazer ouvir você falar. Olha, eu não sou ainda uma pessoa com muitos conhecimentos teóricos, não. A minha intuição leva a crer que quando a gente está fazendo atividades em fluxo, prazerosas, e que a gente sai da realidade para ficar percebendo o canto dos passarinhos, como a Helena falou, a beleza da vegetação, a gente ouve o ruído das folhas nas árvores, ou quando a gente está costurando ou fazendo um crochê mesmo, mas apreciando o que está fazendo, a gente atinge o estado de meditação sem ser por aquele caminho mais tradicional. Eu tenho a impressão que existem vários caminhos possíveis de se chegar a esse mesmo estado de mais calma, serenidade, que o pessoal diz que se pode chegar até uma plenitude, né? Mas, enfim, eu estou modestamente nos meus poucos minutos de meditação já achando que me faz um bem enorme. E com certeza, quando a gente está fazendo artes e misturando natureza com estética, com beleza, seja música, isso tudo conduz a gente a estar nesse estado mais sereno de ser, né? Eu acho que é por aí. Muito obrigada. Como sobrou um tempinho, eu e a Lu estávamos conversando aqui pelo WhatsApp, a gente vai colocar, então, a música que ia ser da espiritualidade, porque eu acho que ela tem tudo a ver com o que a gente ouviu aqui hoje. Vamos ver aqui se eu consigo fazer aqui, tocar, só um minutinho. Lu, depois você faz um sinal aí para mim, dizendo se você está conseguindo. Vou colocar agora aqui. Aqui.
não, né? Ainda. Ainda. Oh, meu Deus, agora como é que... Aperta o pause. Agora Pronto, parou. Oi? Oi. Maravilha, Samu. Rosa, Combinou, hein, Rosa? Rosa, Continua uma coisa aqui, peraí. Gente, eu tenho que fechar isso aqui agora. Fecha. Pronto. Pronto. Desculpa, gente. É um problema entre a cadeira e o computador. Vamos lá, vamos finalizar, né? É porque a gente achou, eu e a Lu conversando, a gente achou que teve tudo a ver com o que a Lu trouxe para gente, a Lola trouxe para a gente hoje aqui, né? Tem Então, gente quer dizer, querendo falar, Rosinha. Elinda. Linda, vamos lá então, Elinda, para a gente fechar. Buenas noches. No sé si me comprenderán, yo soy voluntaria en Montevideo, Uruguay, de Amor Exigente. Quería agradecer enormemente por esto, por lo de hoy, una domingueira preciosa, sensacional, y recordarnos todos los días que la serenidad es muy importante, siempre, en el día a día. No importa por qué medio, con qué fórmula nosotros encontramos la serenidad. En el día de ayer, creo que vocês le dicen onten, llama, liga una señora y era una catarata de problemas, como solemos llegar todos, ¿no? Imagínense ustedes si nosotros no estamos serenos y preparados diariamente, ¿cómo hacemos para ayudar en esta tarea que hacemos con tanto amor, verdad? Así que practicar la serenidad, ya sea por la meditación, con la naturaleza, de la forma que sea, me parece importantísimo. Así que muchas gracias, gente, muchas gracias. Es una domingueira excepcional como todas, aprendemos todos los días, compartimos todos los días, y en esto de trocar, como dicen ustedes, nosotros llamamos intercambiar. Es importante que demos nuestra opinión, nuestra reflexión, para que entre todos podamos ayudar. Y bueno, tenemos que estar bien para poder ayudar con amor y de la mejor manera. Gracias, gente. Rosa, Oi? é Tesoli. Hoje não, Tesoli. Dá tempo ainda de fazer uma palhinha? Bem rapidinho dá, bem rapidinho. Vamos lá. A Luíse, né? Luíse, eu adorei a meditação, a explicação, a explanação. E eu gostaria de saber dela o seguinte: se meditação tem a ver com espiritualidade. Por quê? Quando você... o meu, eu não fiz curso nenhum, mas eu sinto o seguinte, que quando você começa a fazer a meditação, você entra na meditação, você consegue fazer o silêncio da alma e o silêncio dos sentidos. E aí você começa a entrar em contato com o divino, com o divino. Isso tem a ver com a espiritualidade, a meditação, ou não tem nada a ver? Olha, eu acho que tem tudo a ver com espiritualidade. Agora, o que se diz que se entra em contato varia muito de acordo com o tipo de pensamento de cada pessoa. Tem pessoas que acham que entrar em contato consigo mesmo já é um avanço muito grande. Mas é claro que as pessoas mais treinadas, mais evoluídas, elas vão até a níveis de plenitude maior, vamos dizer assim, e se diz que se chega a compreensões, a ideias, né? Justamente pela falta de pensamento, a pessoa chega a compreender o todo. Eu acho que isso tudo tem a ver com espiritualidade, sim. Gente, está muito bom, Obrigado. mas a nossa domingueira está chegando ao fim. Agradeço muito.
Lola, pela sua presença. Vamos passar para você dar suas considerações finais aí. Como eu digo, para você se despedir, né? Mas antes disso, eu queria dizer para vocês que semana que vem a gente vai estar com o Serginho Oliveira, lá de Florianópolis, regional de Florianópolis. O tema, desculpa, o tema da domingueira dele vai ser Viver é bom, porém às vezes dói. Então, esperamos vocês na semana que vem para mais uma domingueira aí, tá bom? Então, agora eu passo para a Lola e depois direto para a Luciana. Gente, eu queria agradecer muito a todos, ao convite da Rosa, a Luciana, que está aí organizando a roda. E, gente, foi maravilhoso conversar com vocês. Eu me senti próxima, como se eu estivesse quase que numa mesma sala. Muito bom, faz bem demais essa proximidade e esse pertencimento, né? Um abraço, muito carinho para vocês e até a próxima semana. Muito bem, Dia dos Namorados chegando ao fim, mas aprendemos com o Amor Exigente, aprendemos aqui com a Domingueira, todo domingo, que para estar satisfeito, ativo e sentir-se jovem e feliz, é preciso namorar a vida. Se eu namorar a vida, ela me abraça, me beija como uma canção. Então, vamos namorar a vida. Feliz Dia dos Namorados aqui do Grupo da Domingueira, Ederaldo, Rosa, eu. Um grande beijo para todos. E chamamos aqui a Sandra para fazer a nossa oração e vamos acompanhá-la, né, nesse momento tão delicado, que é a nossa oração da serenidade. Sandra, pode abrir seu microfone, querida. Eu tenho outra Sandra. É você mesma. Tá bom. Vamos respirar profundamente. Eu seguro a minha mão na sua. Eu seguro a minha mão na meu sua, coração ao seu, uno meu coração para que ao juntos seu, possamos fazer aquilo para que sozinho eu não possamos fazer consigo. aquilo que aquilo sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, para aceitar as coisas que eu não posso, coragem para modificar aquelas que eu posso, aquelas que eu posso, e sabedoria distinguir umas das outras. Força, fé e alegria. Obrigada mais uma vez. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Foi maravilhosa. Boa noite, gente.